O Renascimento e seu desmembramento, o maneirismo, deram lugar ao Barroco entre 1580 a 1756. Este movimento é tido como parte da estratégia católica de renovação da vida espiritual da Igreja, que tenta recuperar o espaço perdido com a Reforma Protestante. Na arte surge um resgate da espiritualidade da Idade Média. Sua característica marcante é o contraste e o aspecto cênico, em exaltação aos sentimentos. A religiosidade é expressa de forma dramática, intensa, procurando envolver emocionalmente as pessoas. A exploração da luz e sombra é uma característica da pintura barroca, que podemos observar na obra do pintor italiano Caravaggio, primeiro grande representante deste período. Uma das mais importantes características das pinturas de Caravaggio era retratar os eventos bíblicos usando o povo comum das ruas de Roma como modelo. Levou este princípio estético às últimas consequências, a ponto de ter sido acusado de usar o corpo de uma prostituta fisgada morta no rio Tibre para pintar a morte da Virgem. Outra característica marcante foi o impacto dado aos seus quadros ao usar um fundo sempre obscuro, muitas vezes totalmente negro. Caravaggio tinha uma vida desregrada e regularmente se metia em brigas, cometendo até um assassinato. Após uma carreira de pouco mais do que uma década, ele foi morto. Outro artista tecnicamente formidável foi Velázquez, que na opinião de muitos críticos foi insuperável como pintor de retratos. Executou inúmeros quadros da corte e de fatos históricos, conquistando o posto de pintor de câmara da corte real. Outra artista que se destacou, tornando-se o primeiro grande nome feminino da pintura, foi Artemisia Gentileschi. Iniciou os estudos com 19 anos em Roma, onde nasceu, mas foi violentada por seu instrutor, Agostino Tassi, que não recebeu punição. A obra de Artemisia refletiu seu desejo de vingança pelo instrutor, e ela costumava se retratar como grandes nomes femininos da história. O Barroco floresceu também nos países católicos da Europa e da América Latina, chegando ao Brasil com os missionários jesuítas em 1601, que trazem o novo estilo como um instrumento de doutrina cristã. Muitos artistas trabalharam com as condições materiais da região, adaptando a arte ao modo de vida, como Aleijadinho, que ao trabalhar na igreja de São Francisco de Assis, substituiu o mármore europeu pela pedra-sabão. Outra característica nacional é a influência do azulejo português para criar pinturas. Absorvendo estes aspectos, o barroco desenvolvido no Brasil ganha expressão particular no contexto brasileiro, firmando-se como um barroco peculiar. Um exemplo clássico, que pode ser usado no estudo do barroco mineiro, são as igrejas mineiras construídas nesse período, que vai de 1710 a 1760. O Barroco floresceu também nos países católicos da Europa e da América Latina, chegando ao Brasil com os missionários jesuítas em 1601, que trazem o novo estilo como um instrumento de doutrina cristã. Muitos artistas trabalharam com as condições materiais da região, adaptando a arte ao modo de vida,
como Aleijadinho, que ao trabalhar na igreja de São Francisco de Assis, substituiu o mármore europeu pela pedra-sabão. Outra característica nacional é a influência do azulejo português para criar pinturas. Absorvendo estes aspectos, o barroco desenvolvido no Brasil ganha expressão particular no contexto brasileiro, firmando-se como um barroco peculiar. Um exemplo clássico, que pode ser usado no estudo do barroco mineiro, são as igrejas mineiras construídas nesse período, que vai de 1710 a 1760.